Pessoal, essa é a nossa aula 3 sobre o tema de geometria solar. Nessa aula, a gente vai entender como o ângulo de inclinação do módulo fotovoltaico interfere no ângulo de irradiação solar e como que esses ângulos são usados nos rastreadores solares, nos trackers. Mas antes de você assistir essa aula 3, é importante que você já tenha assistido às aulas 1 e 2, porque elas são a base para essa aula 3. Vou deixar o link aqui no vídeo, na descrição e nos comentários também para as aulas 1 e 2. Meu nome é Anderson, sou engenheiro eletricista, especialista em sistemas fotovoltaicos e energias renováveis. E se você quer receber um e-book gratuito com mais informações sobre geometria solar e até mesmo sobre geografia básica aplicada a sistemas fotovoltaicos, basta se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e escrever seu e-mail aqui abaixo nos comentários que você vai estar recebendo de forma gratuita esse e-book. Então vamos lá para a nossa aula. Através dessa imagem aqui, a gente vai conseguir entender todos os ângulos que correlacionam a posição do módulo fotovoltaico em relação à superfície do local. Então, primeiramente, vamos entender a imagem. Essa parte aqui da imagem, ela está representando o módulo fotovoltaico. E essa parte maior aqui, esse retângulo, está representando a superfície do local onde esse módulo fotovoltaico está instalado. Então, vamos entender todos os conceitos aqui que está nessa imagem antes da gente entrar aqui propriamente nos ângulos, tá? O primeiro que nós temos aqui é o conceito de zenit, que a gente viu lá nas nossas aulas 1 e 2 também. E o que é o zenit, né? Vamos recapitular aqui o que é o zenit. O zenit é uma reta normal em relação à superfície do local, né? Então, nós temos aqui a superfície, que é essa parte aqui, e o zenit é uma reta normal em relação a essa superfície. E pelo fato de ser uma reta normal, conforme a gente viu nas aulas 1 e 2, ela está perpendicular à superfície, ou seja, ela está a 90 graus em relação a essa superfície. Então, essa linha zenit, ela faz um ângulo aqui ó, de 90 graus, um ângulo de 90 graus em relação a essa superfície aqui. O outro conceito que nós temos aqui é o conceito aqui da reta normal do módulo fotovoltaico. Então, essa reta normal, pelo fato de ser uma reta normal, ela está perpendicular à superfície do módulo fotovoltaico. Então, a gente tem o módulo fotovoltaico, né? E aqui a gente vai ter uma reta normal em relação à superfície do módulo fotovoltaico. E pelo fato de ser normal, ela está 90 graus em relação a essa superfície do módulo. Então, se eu movimentar o módulo fotovoltaico, essa reta normal ela vai movimentar também, porque ela sempre vai estar perpendicular à superfície do módulo, né? Por isso, o nome reta normal. O outro que nós temos é a direção do Sol, tá? E o que é essa direção do Sol? O que essa direção do Sol está representando? A minha irradiação solar, tá? Então, essa direção do Sol, ela representa a irradiação solar que está vindo do Sol. E essa irradiação solar, logicamente, ela vai interceptar a superfície do módulo. Então, nada mais é do que a minha irradiação solar que está vindo do Sol. Aqui nós temos a projeção da direção do Sol. E o que é isso? É nada mais do que uma projeção da minha irradiação solar. Então, quando a minha irradiação solar estiver vindo, que está sendo representada aqui pela direção do Sol, ela vai interceptar a superfície do módulo fotovoltaico e isso vai ser projetado, tá? É isso que nós estamos chamando aqui de projeção da direção do Sol. E nós temos aqui também a projeção da reta normal. Então, como parecido com a projeção da direção do Sol, nós temos também a projeção da reta normal, que é uma projeção da reta normal do módulo fotovoltaico. Então, ela está sendo projetada aqui, tá? Uma coisa que é importante é que a direção do Sol, esse posicionamento dele em relação à superfície do local, ela vai variar.
conforme a elevação solar. A gente viu nas aulas anteriores que nós temos a elevação solar. E a elevação solar nada mais é que, nas primeiras horas do dia, eu tenho uma elevação solar mais baixa, porque o Sol está nascendo, então ele está mais baixo. E à medida que as horas do dia vai passando, essa elevação solar ela vai aumentando, né? E logicamente, à medida que eu vou tendo aqui uma elevação aqui dos raios solares da direção do Sol, essa projeção aqui da direção do Sol, ela vai alterando também, né? Porque a direção do Sol que ela vai elevando, ela vai subindo ao longo do dia, e aí essa direção do Sol em relação à superfície do módulo fotovoltaico vai alterando, e logicamente essa projeção da direção do Sol, ela vai alterando também, tá? Esse N aqui, ele está representando o norte geográfico, o L, o leste, o O, o oeste e o S, o sul, tá? Então, esses são os conceitos básicos que eu tenho aqui nessa imagem. Agora, de fato, vamos entrar aqui nos ângulos, tá? O primeiro ângulo que a gente tem é o ângulo da inclinação do módulo fotovoltaico, que tecnicamente é representado pela letra grega beta, tá? Que é essa letra aqui que aparece com B, tá? Mas é a letra grega beta, que nada mais é que esse ângulo aqui, ou seja, o ângulo de inclinação do módulo fotovoltaico, o ângulo formado entre o módulo e a superfície do local, tá? Então é um conceito simples para nós, o ângulo beta, ângulo de inclinação do módulo fotovoltaico. O outro que nós temos é o ângulo azimute do módulo fotovoltaico, que é representado pelas letras gama C, que é esse ângulo aqui. E ele nada mais é que o ângulo entre o norte geográfico e a projeção da reta normal do módulo fotovoltaico. Esse ângulo nós chamamos de ângulo gama C. O outro que nós temos é o ângulo azimute solar, que é representado pelas letras grama S. E o que é esse ângulo? Nada mais é que o ângulo que eu tenho entre o meu norte geográfico e a projeção da direção do Sol, tá? E percebam que esse ângulo gama S, ele vai estar variando a todo momento. Por quê? Como a minha elevação solar, ela varia a todo momento, né? Porque nas primeiras horas do dia eu tenho uma elevação solar menor, e à medida que as horas vão passando, essa elevação solar vai aumentando, essa direção do Sol em relação à superfície do módulo fotovoltaico, ela vai alterando ao longo do dia. E logicamente que essa projeção aqui da direção do Sol também vai alterando. E por isso que esse ângulo gama S, ele vai alterando também a todo momento, tá? E o outro que nós temos é o ângulo de incidência, tá? E esse é o ângulo mais importante para nós. Tudo que a gente estuda na geometria solar vai ser para poder entender esse ângulo de incidência, o ângulo mais importante que nós temos, tá? E percebam que ele é o ângulo que é representado pelas letras θc, né, ângulo de incidência, ele é o ângulo que eu tenho entre a direção do Sol e a reta normal do módulo fotovoltaico. E aqui eu vou falar uma coisa que é muito importante para nós, tá? Esse ângulo, quanto mais próximo possível ele for de 0 graus, ou seja, o quanto mais a minha direção do Sol tiver próximo da reta normal do módulo fotovoltaico, desculpa, é, é a melhor condição para a gente conseguir converter a irradiação solar em energia elétrica. Então, recapitulando, porque isso é muito importante. O quanto mais próximo possível esse ângulo de incidência, esse θc, for de 0 grau, é a melhor condição para converter a irradiação solar em energia elétrica. Ou, em outras palavras, eu poderia falar também, o quanto mais próximo possível a direção do Sol estiver em relação à reta normal do módulo,
é a melhor condição para converter radiação solar em energia elétrica. Ou poderia dizer também de outra forma: o quanto mais a minha direção do Sol estiver perpendicular à superfície do módulo, ou seja, a 90 graus à superfície do módulo fotovoltaico, essa é a melhor condição para converter a irradiação solar em energia elétrica, tá? Então, toda a parte da geometria solar, ela está voltada para esse ângulo de incidência, tá? Porque quando eu tiver um ângulo de incidência 0 grau em relação à reta normal do módulo fotovoltaico, essa é a melhor condição para a gente poder converter radiação solar em energia elétrica. E aqui a gente tem a equação matemática para a gente calcular esse ângulo de incidência. E a equação matemática, ela leva em consideração o cosseno a menos 1, ou arcosseno, né, que eu posso chamar ele assim também, e perceba que ele depende do meu θz, que é o meu ângulo zenital, que a gente viu nas aulas passadas, e aqui a gente tem a equação do ângulo zenital, e meu ângulo zenital, conforme a gente viu nas aulas passadas, depende da latitude, da declinação magnética, e também depende aqui do meu ângulo horário. Todos esses conceitos aqui a gente viu na aula passada. E o meu ângulo de incidência, ele depende também da inclinação do meu módulo fotovoltaico, que é representado pela letra grega beta. Também depende do meu ângulo azimuth solar e do meu ângulo azimuth do módulo fotovoltaico. Então, todas essas variáveis aqui, ó, interferem no meu ângulo de incidência, tá? E meu θz, para poder calcular, eu tenho essa equação matemática, e para poder calcular meu ângulo azimuth solar, eu tenho essa equação matemática, tá? E aí, o que que a gente percebe aqui, ó? Que o meu ângulo zenital e os meus ângulos azimutal solar são grandezas que eu não consigo manipular. São grandezas naturais, né? São grandezas que está diretamente relacionado com o movimento da Terra em relação ao Sol. As grandezas que eu consigo manipular é a inclinação do módulo fotovoltaico, que é meu beta, e o meu ângulo azimuth do módulo fotovoltaico. São essas duas grandezas, o meu beta e o meu gama C, que eu consigo manipular, que eu consigo alterar. As demais eu não consigo, porque as demais são grandezas naturais, tá? E uma outra coisa importante para a gente poder entender aqui é que para que θc seja igual a 0 graus, que é a melhor condição para a gente converter radiação solar em energia elétrica, matematicamente, o que eu preciso ter nessa equação aqui, ó, tá? Para o meu θc ser igual a 0 graus, eu preciso ter cosseno a menos 1 de 1, ou seja, arco cosseno de 1. Tá? Então, toda essa parte aqui da minha equação matemática, ela tem que resultar igual a 1. Só que matematicamente, para isso acontecer, o que eu preciso ter? Eu preciso ter que beta seja igual a θz e, ao mesmo tempo, meu gama C igual ao gama S. Então, matematicamente, tá? Para eu ter essa parte aqui da equação matemática igual a 1, porque eu tendo essa parte da equação igual a 1, eu vou ter meu ângulo de incidência igual a 0 graus, que é a melhor condição para poder converter radiação solar em energia elétrica. Eu preciso que o meu beta seja igual ao meu ângulo zenital, ou seja, meu ângulo de inclinação do módulo fotovoltaico seja igual ao ângulo zenital, e que meu ângulo azimuth do módulo fotovoltaico seja igual ao ângulo azimuth solar, tá? E aí essas duas grandezas aqui, ó, o beta e o ângulo azimuth do módulo fotovoltaico, eu consigo alterar. As demais não, porque são grandezas naturais. Então, esse ângulo de inclinação do módulo fotovoltaico eu consigo alterar, porque eu consigo ir mexendo na inclinação do módulo fotovoltaico. E eu também consigo alterar
esse ângulo aqui, o ângulo azimuth do módulo fotovoltaico, porque eu consigo ir alterando o posicionamento do módulo fotovoltaico em relação ao norte geográfico. Então, alterando essas duas grandezas, o beta e o ângulo azimuth do módulo fotovoltaico, eu vou sempre conseguir deixar o meu beta igual a θz e o meu gama C igual ao gama S. E aí, dessa forma, eu sempre vou conseguir manter o meu ângulo de incidência, meu θc igual a 0 graus, que é a melhor condição para poder converter a irradiação solar em energia elétrica. Só que eu tenho que alterar e ir alterando o meu beta e o meu gama C. Então, eu vou conseguir fazer essa alteração em sistemas fotovoltaicos móveis, em sistemas fotovoltaicos que usam os rastreadores solares, né? Que é aqueles sistemas que vai modificando o posicionamento dos módulos fotovoltaicos ao longo do dia. Matematicamente, o que está acontecendo ali? Está acontecendo isso. Eu estou colocando meu beta igual a θc e o meu gama C igual ao gama S, tá? Então, esses são os principais ângulos fotovoltaicos relacionados à geometria solar, relacionado ao posicionamento do módulo fotovoltaico. E aí percebam que o principal ângulo que nós temos aqui é o ângulo de incidência, tá? Dito isso, então, a gente consegue agora entender os trackers, os rastreadores solares, tá? E aí, quando a gente fala de tracker de rastreadores solares, que são os sistemas fotovoltaicos móveis, que são aqueles sistemas que vão acompanhando o deslocamento do Sol ao longo do dia e nos dias do ano, tá? A gente tem basicamente dois tipos de rastreadores solares. A gente tem o rastreador solar com eixo único e o rastreador solar com dois eixos. O de eixo único, ele vai seguir o Sol apenas numa direção, de leste a oeste, tá? Que é esse rastreador aqui, ó. Então percebam que ele tem apenas um movimento. Ele vai seguir o Sol de leste a oeste. O Sol ele nasce no leste e ele vai, à medida que as horas do dia vai passando, ele vai no sentido oeste, onde ele se põe. Então, esse rastreador solar de eixo único, ele segue o Sol nessa posição, de leste a oeste, fazendo esse movimento aqui, ó, de leste a oeste. Então, ele vai fazendo esse movimento. O módulo fotovoltaico vai fazer esse movimento para poder seguir ali o Sol de leste a oeste. E esse movimento, ele representa para nós, na equação do ângulo de incidência, o beta, né? E aí, como que a gente vai alterando aqui o movimento dele? Para poder acompanhar o Sol, a gente vai alterando a inclinação do módulo fotovoltaico, a gente vai alterando esse ângulo beta. E o rastreador solar com dois eixos, ele vai seguir o Sol tanto de leste a oeste, como de norte a sul também. Então percebam que nesse rastreador solar de dois eixos, ele vai fazer tanto o movimento da inclinação do módulo fotovoltaico em relação à superfície do local, que é meu beta, assim como também ele vai fazer a alteração do meu ângulo azimuth do módulo fotovoltaico, do meu gama C. E aí, eu alterando esses dois ângulos, o beta e o gama C, eu vou manter o meu θc, que é o ângulo de inclinação da irradiação solar em relação à superfície do módulo fotovoltaico, sempre o mais próximo possível de 0 graus. Tá? E fazendo dessa forma, eu consigo ter uma melhor conversão da irradiação solar em energia elétrica. Então, os sistemas fotovoltaicos móveis, os sistemas fotovoltaicos com rastreadores solares, ele tem esse objetivo de sempre manter esse ângulo de incidência o mais próximo possível de 0, que é a melhor condição para poder converter radiação solar em energia elétrica. Por isso que os sistemas fotovoltaicos móveis, eles tendem a gerar mais energia do que os sistemas fotovoltaicos fixos. Porque os sistemas fotovoltaicos móveis,
ele sempre vai manter ali a melhor condição de ângulo de incidência, a melhor condição aqui do meu θc, que é o mais próximo possível de 0 graus. Já nos sistemas fotovoltaicos fixos, eu não vou alterar nem o beta nem o gama C. E aí, em nem todos os momentos, eu vou ter ali a melhor condição de ângulo de incidência, tá? E aí, por isso que os sistemas fotovoltaicos fixos vão gerar menos energia elétrica quando comparado com sistemas fotovoltaicos móveis. E aí na próxima aula, na aula 4, a gente vai entender qual então que é o melhor posicionamento do meu sistema fotovoltaico fixo para me ter ali uma melhor condição de geração, já que eu não tenho ali um sistema fotovoltaico móvel. A gente vai entender isso aí na nossa aula 4, tá? Então, basicamente, pessoal, é isso que nós temos na parte de geometria solar. E aí, volto a falar, o ângulo mais importante para nós é esse ângulo de incidência. Só que para entender esse ângulo, perceba que tem uma série de variáveis, uma série de condições que eu tenho que entender aqui para, de fato, conseguir entender esse ângulo de incidência. E aí, na próxima aula, a gente vai entender, para sistemas fotovoltaico fixo, qual que é a melhor inclinação do módulo fotovoltaico e qual que é o melhor posicionamento dele em relação ao norte geográfico, de modo a conseguir uma melhor captação da irradiação solar durante todo o ano, tá? A gente vai conseguir entender isso. Então vejo vocês na próxima aula.